contigo neste lugar. Decantou Rabachai, não sou eu Deus de brincadeira, Candabachai. Estou eu neste lugar, acasto Devachai. Não ficarás envergonhado, cantalarraço. Raina show, sou eu que exalto a minha. Debachai, cai. Buscai, buscai-me. Humilhai, humilhai. Atai as mãos com o anjo desta igreja, porque sou eu Deus da vitória. Decanta Ramanagachai, sintais a minha glória nesta noite, porque marquei este dia para restaurar Recandabai, para curar de Bahai, para libertar de Carras, rebachei de Cantenebai, para derribar altares de Baal, estou eu. Meu amado, sinta a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele quem está te tocando. Pode dar lugar para Ele, irmãos, que Ele está no nosso meio. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O círculo de oração, com a oportunidade de louvar ao Senhor. E logo após a equipe de louvor vai estar louvando ao Senhor com 2 hinos. Enquanto as irmãs se preparam, nós gostaríamos de apresentar os nossos visitantes. Está conosco, né? Como o pastor disse, são nossos, mas estão nos agraciando com a presença nesta noite. Uma comitiva de Newport, os irmãos puderem colocar de pé para nós o recebermos. Também juntamente está aqui o pastor Léo. Também de Estibosto está também uma comitiva, né? Pastor Jean, família, juntamente com os demais irmãos. Coloquem-se de pé. Irmão Júnior, irmão Marcos Capaz, presbítero Marcos Capaz. Também está ali a esposa do presbítero João Ribeiro, né? Irmã Juscelia. Deus te abençoe, obrigado por ter vindo nos visitar. Minha mãe já é parte de nossa mesmo. Também eu vi lá atrás o irmão Marco, o irmão Fábio Zotti, que também deu uma sumida, mas também é nosso, mora no nosso coração. Aquele ali é o Luciano Santana, não é visitante não. Amém? Os irmãos querem receber esses irmãos com um bem-vindo bem caloroso, no contar de 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Essa é a casa do Senhor. Tenha liberdade para adorar o nome dEle. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Aleluia. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Nós cremos, Senhor, pois quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer.
que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Glória a Deus. Enquanto os instrumentistas solam o hino, nós vamos colher os dízimos e as ofertas. E como eu disse para os irmãos, né? O pastor nos deu o direito de escolher um nome para o grupo de louvor. E nós conversando, a equipe toda, nós decidimos, né? O pastor acho que já sabe o nome também. A equipe de louvor vai se chamar Semeadores de Adoração. Foi assim mesmo, não foi, aliás? Semeando adoração, irmão, misericórdia. Semeando adoração, irmão, minha memória é assim mesmo, não esquenta não, eu esqueço tudo. Mas o nome da equipe de louvor, até que o pastor decide mudar, vai estar chamando Semeando Adoração. Então o pastor vai estar orando agora para a equipe de louvor, juntamente para esse nome, né? Que Deus continue nos abençoando. Vamos ficar sobre os pés, vamos estar orando, irmãos. Senhor meu Deus, mais uma vez nós te louvamos, te exaltamos neste lugar, meu Pai. Está aqui, ó Pai, a equipe de louvor com este nome, meu Deus, agora, meu Deus. Pai, nós te louvamos, meu Deus. Toma cada componente deste grupo, Pai, nas tuas mãos, os instrumentistas. Pai, que também nós te pedimos sobre a vida do evangelista Simão Josué, que faz parte aqui, meu Deus, deste trabalho aqui também, dessa equipe. Pai, de encontro a ele, a sua esposa, a irmã Patrícia, que está no hospital. Senhor, guarda a tua filha ali, meu Deus. Dá vitória mais uma vez, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado. Toma também o evangelista Simão Julián, também o irmão Liedson, o irmão de Wagner Júlio, os demais, o evangelista Simão Ito. Pai querido, o Vitor também, Senhor, o Neison, também o Thaleson, meu Deus. A cada um componente deste louvor, as irmãs que louvam, Senhor. Pai querido, toma nas tuas mãos a irmã Jaqueline. Pai querido, também a irmã Sandra, meu Deus, a irmã Poliana, meu Deus. Toma também, meu Deus, a esposa do irmão Wagner Júlia, Sueli, meu Deus. Toma nas tuas mãos, meu Deus, e cobre com o teu sangue, com o teu manto de poder, meu Deus. E que o teu nome venha a ser glorificado através desta equipe de louvor, meu Deus. E em nome de Jesus, que eles venham fazer missão mesmo, meu Pai, deste nome que eles colocaram nessa equipe, meu Deus, semeando adorações, ó Deus. Para nós semearmos adoração, nós temos que primeiro sermos adoradores, ó Deus. Por isso nós estamos aqui, Pai, louvando a Ti e agradecendo já por tudo que o Senhor tem realizado, não só na vida do louvor desta igreja, mas nesta igreja em geral, no ministério, meu Deus, guardando e livrando as nossas vidas, Pai, que por isso nós Te louvamos, ó Deus. Tenha total liberdade para continuar trabalhando ainda da forma que Tu queres neste lugar, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem falar o hino, né? Pastor Daniel, ora para os dízimos e ofertas.
Senhor e eterno Deus, nós te glorificamos, meus irmãos queridos, por essa rica oportunidade de estar ofertando ao Senhor neste momento. Visto, Senhor, que os louvores já têm tido, mas adoraremos a Ti com as nossas ofertas. Nós te pedimos, damos graças a Ti por tudo, no nome de Jesus. Amém. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, os hinos que nós vamos louvar nesta hora, ele tem um título: Nada Além do Sangue. Nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo, ele pode fazer muitas coisas nas nossas vidas. Pode purificar-nos do pecado, lavar as nossas vestes, cobrir a nossa casa, salvar o mais vil pecador. É só através do sangue de Jesus Cristo. Então nós vamos louvar o Senhor. Se os irmãos conhecer, pode louvar conosco nesta noite. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Convido a igreja a se colocar de pé para louvar conosco esse hino, no nome de Jesus Cristo, porque Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Mostra-me tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar Somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor, tu és santo. Alvo mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tua presença é real neste lugar, Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, oh, oh.
Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Convido aqui o irmão Marcos Capaz, vai estar nos ministrando a palavra de Deus nesta noite. Pastor Roseni orando, o irmão Marcos Capaz, que vai estar nos trazendo a palavra nesta noite. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Peço os irmãos coloquem sobre os pés. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, ó Deus, nós te adoramos, o Senhor, meu Pai, na beleza da tua santidade. O Senhor tem falado conosco através das orações. O Senhor tem falado conosco através dos louvores. Pai Santo e Celestial, continua falando conosco, continua usando o teu filho, presbítero Marcos Capaz, ó Pai, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos tendo esse privilégio da parte de Deus de adorar ao nome dEle. Prometo para os irmãos que vou ser breve, que os irmãos já estão cansados, né? Mas a preciosidade ainda está para ser ministrada, que é a palavra do Senhor Deus. Um pouquinho de retorno aqui para mim, irmão, está meio baixo. E eu creio que o nosso coração está compungente para ouvir a voz do Senhor através da sua palavra nesta noite. Não ia falar, mas eu quero dar um abraço para o pastor Darcy, agradecer a meu pai ministerialmente, falando, né, pela misericórdia do Senhor, Deus tem usado e nós estamos aqui, alcançamos esse ministério. Eu quero dar um abraço ao pastor, porque hoje é o meu último culto em Martas Vinhas. Semana que vem a gente está descendo ao Brasil e o pastor é meu pai, ministerialmente. Eu preciso dar um abraço, pastor. Aleluia. Sem mais delongas, Gênesis no capítulo 26. Aleluia. Quero transmitir aquilo que Deus falou no meu coração. Aleluia. E pastor Darcy, Deus ministrava no meu coração durante esse louvor que Deus tem uma nova fase para esta igreja. E através dessa mensagem você vai entender o que Deus tem para você. Aleluia. Um amadurecimento espiritual para a sua vida, para esse ministério. Aleluia. Gênesis capítulo 26, os versículos, aleluias, 25, aleluias, aleluia, Jesus, aleluias, aleluias, e depois, aleluia, santo, santo Deus dos exércitos, o Senhor está neste lugar, aleluias, aleluias. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Podei vos assentar. Aleluia. Como eu já disse, eu quero ser breve e transmitir o recado da parte de Deus para os irmãos nesta noite. O que Deus tem falado ao nosso coração é algo tremendo, e Deus tem nos compungido, tem nos levado a fazer o que Ele tem falado através da tua palavra ao nosso coração. Abra o seu coração, porque o Senhor quer falar com você. Deus não tem compromisso com palavra humana alguma, mas Deus tem compromisso com a sua palavra, e é a palavra de Deus que eu estou falando, começarei a falar nesta noite, e Ele tem compromisso com ela. Abra o teu coração. Aleluias. Nós vemos aqui nesse texto, para os irmãos que é conhecedor, leitor da Bíblia Sagrada, a história sagrada, a história da vida de Isaque. Falando um pouco resumidamente, nós vemos dentro desse contexto, a partir então do capítulo 25, nós vemos no versículo 11, interessante aqui, que diz assim: e aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Lai-Roi, quer dizer, um poço que seu pai cavava. Só aqui eu já entendo que Deus fala no nosso coração. Isaque vivia no conforto, na zona de conforto que seu pai lhe oferecera. Seu pai falecera, deixara uma herança para si. Então Isaque agora, toda vez que tinha sede, que necessitava de água, Isaque ia até o poço que seu pai cavava, e ali tirava a água, sem sacrifício algum talvez. Não custou o seu suor, não custou o seu sacrifício, seus esforços físicos, para ali abrir aquele poço e extrair aquela água.
Mas Deus precisava trabalhar na vida daquele homem, porque ele tinha uma promessa sobre a vida dele. E a zona de conforto precisava ser mudada. Precisava entrar numa zona de turbulência para Deus falar com ele em meia tempestade. É por isso que Deus leva eu e leva você a nós enfrentarmos desertos espirituais em nossa vida. É por isso que Deus talvez leva esta igreja a enfrentar desertos espirituais, porque é no deserto que Deus quer falar conosco. Há poços que foram cavados por pessoas que passaram e nós apenas estamos usufruindo das suas bênçãos. Deus precisa levar nós em uma intimidade maior, talvez até no deserto, para nós sabermos o valor que tem, sabermos a responsabilidade que tem a obra, o ministério e aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. E Isaac agora, a partir do versículo 20, do capítulo 26, o verso 1 diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Agora Deus começa a mexer no cronos, no tempo do homem, naquilo que o homem limita, naquilo que o homem demarca. E agora entra o kairos de Deus. Deus começa a mexer naquilo que o homem não pode mexer. Deus começa a mexer nas estações, nos tempos, que às vezes são marcados, delimitados pelo homem, mas jamais pode ser mudado por sequer dos seus dedos. Eu e você não podemos fazer chover e nem dar sol, mas Deus precisava trabalhar na vida de Isaac e relembrar a promessa que havia feito a seu pai Abraão. Deus agora começa a mover, a mexer no tempo. Havia fome na terra de Isaac. Isaac agora decide, tem que mudar, o poço seca, a fonte seca, não há mais água, é preciso se mover. E aqui eu vejo algo espiritual na vida daquele homem. Ele precisa ter a experiência de cavar os seus próprios poços. Ele precisa ter a sua própria experiência agora. E você vai entender que eu e você precisamos ter a nossa própria experiência. É por isso que eu disse que Deus tem uma nova fase espiritual. Porque quando Deus falava no meu coração, apostos que o pastor Daci cavou para eles, apostos que ele continua cavando, mas a própria igreja precisa decidir cavar os seus próprios poços. É por isso que Deus nos coloca em experiências espirituais. É por isso que Deus leva nós em circunstâncias difíceis, para nós entendermos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Deus mexe no tempo. E aqui é uma palavra profética. Deus tem mexido muito na sua vida, naquilo que você não imaginava que Ele ia mexer. Aconteceu coisas na sua vida que você jamais imaginava que ia acontecer. É porque Deus precisava fazer você cavar os seus próprios poços e valorizar aquilo que Ele tem nas suas mãos. Deus não desistiu de mim, Ele jamais desiste de você. O louvor tem falado, irmãos, ao nosso coração, mas a palavra de Deus, ela é primazia. E nós precisamos entender que sem esta palavra, sem a aplicação dessa palavra, nós não chegamos em lugar algum. Aleluia. É como o evangelista Juliano nos disse hoje. A doutrina do Senhor, a palavra de Deus, ela goteja. E nesta noite ela está gotejando em nossa vida para nos tornarmos melhor. Aleluias. E Isaac, teve que descer a Gerar, a terra do rei Abimeleque. E ali ele desce a terra de Abimeleque, em Gerar. Sua esposa, sua família. E ele depara diante daquele povo e diz a palavra de Deus, resumindo, que o homem começa a crescer, os seus bens financeiros começam a se multiplicar, e o homem começa a se tornar grande, o homem começa a se tornar poderoso. E agora começa a gerar dentro do coração daquele povo, daquele reino, por que não dizer assim, do reino dos filisteus. Começa a gerar um ciúme. E eles começam a ter invejas. E eles começam agora a tapar os poços que o seu pai havia cavado. Ainda restava poços abertos. Deus começa a tratar no mais íntimo na vida de Isaac. E Deus muitas das vezes permite que muitos venham entupir poços espirituais. Eu não sei qual é o poço que está sendo entupido ou que foi entupido. Mas muitas das vezes precisam ser tapados. Para nós precisarmos reabrir nossos novos poços. Reavaliar a nossa posição diante de Deus. Reavaliar aquilo que Deus tem para nós. Reavaliar o que é mais importante, o que pesa mais em nossos ombros. O que pesa mais na nossa vida. E Isaac agora tem os seus poços entulhados. E agora para não ficar mais do jeito que está, para piorar um pouquinho mais, o rei pega junto com os seus servos e pede para Isaac abandonar a cidade, retirar da cidade, porque ele já era mais poderoso do que eles.
E ele não mais o queria ali no meio deles. Isaac é rejeitado no meio daquele povo agora. Mas ele é preciso partir. As situações na nossa vida que nos fazem mudar. Que nos fazem nós sairmos de certas posições. Isaac agora vai para o deserto de Gerar. Ainda a prova começa a aumentar um pouco mais. Porque se lá, no meio da cidade, na terra fértil, onde situava a cidade dos filisteus, onde situava Gerar, era uma região fértil, banhada por rios. Os poços foram entulhados, quanto mais agora no deserto, quão difícil será cavar novos poços. Aleluias. Mas ele precisa mover, porque Deus precisa ir mais além na sua vida. E eu sei que você está entendendo o que Deus quer falar com você. Essa é a primeira parte. A mensagem é rápida. Aquilo que Deus quer falar é rápido. Mas é para você e eu melhorarmos, alcançarmos a nossa posição de comunhão, de intimidade maior com o nosso Deus. E prossegue agora, o homem é expulso da cidade. Eles não mais o querem. E ele precisa ir agora para o deserto e cavar os seus próprios poços. Começa a ter agora o homem as suas próprias experiências. E Deus precisa fazer nós adquirirmos a nossa própria experiência. Nós precisamos viver da nossa experiência, não das experiências apenas dos nossos pastores. Não apenas das comunhões que eles têm com Deus em oração, em jejum, em consagração. O próprio ministério precisa ter a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Se nós quisermos cavar os nossos próprios poços, ir um pouco mais além espiritualmente. Você está entendendo a mensagem? Você está entendendo, está claro que Deus está falando em nosso coração. O homem cava os seus próprios poços. E aqui eu quero transmitir o segundo recado desta mensagem, que é o que Deus quer falar mais fundo em nosso coração. Ele cava 3 poços no deserto, pelo menos 3 poços, e a Bíblia dá os seus nomes. O primeiro poço é o poço de Ezeque, que quer dizer inimizade. O segundo poço é o poço de Sitna, que quer dizer contenda. O terceiro poço é o poço de Rehobote, que quer dizer alargamento. Mas tem o quarto poço, e eu vou chegar lá e vou explicar para você. O primeiro poço que ele cavou, diz a Bíblia, no capítulo 26 e o verso 20, que cava os servos de Abraão um poço, e os pastores de Eliezer contendem com eles. E houve contenda, então por isso ele chamou de Ezequiel, porque quer dizer, contenda houve nesse poço. É o poço da contenda. O segundo poço, Abraão prossegue para frente. E vale lembrar que esse primeiro poço houve águas vivas, diz a palavra de Deus. Você vai entender aonde que eu vou chegar. O segundo poço, Sitna, fala de inimizade. E quando eles cavaram aquele novo poço, houve inimizade agora. Não só houve mais contenda, mas a contenda foi travada tão ferrenha que houve inimizade agora. Isaac prossegue mais à frente e cava o terceiro poço. E não houve contenda, e ele entende da parte de Deus que havia uma prosperidade. Rehobote fala de alargamento, prosperidade, bonança. Mas ele não sustentou com o terceiro poço e vai cavar o quarto poço, e você vai ver. Deus me fala através desses 3 poços que Isaac cavou. Deus me leva a conjecturar, a analisar, a fazer uma analogia entre as 3 fases da oração na vida do crente. 3 fases na vida da oração, na vida do crente. 3 fases que a igreja enfrenta na oração, quando ela se dispõe a orar. E é sobre oração que Deus ministrava no meu coração durante esses dias, e é sobre isso que eu vou resumir a mensagem. Já estou acabando. O primeiro poço de Ezequiel fala sobre inimizade, e a primeira fase da oração se chama inimizade que você enfrenta. O momento que você decide dobrar os seus joelhos, decide adquirir uma comunhão com Deus. O primeiro poço, você se lembra que jorrou água viva. E a partir desse momento que você decide falar com Deus, há uma comunhão entre você e Deus. A água viva começa a jorrar a partir do momento que você decide entrar no diálogo, numa comunhão com Deus. Aleluias. 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 Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus fala em nossos corações nesta noite. Aleluias. Inimizade. Você começa a dobrar os seus joelhos e o primeiro que se levanta são os inimigos.
Quando nós decidimos a pagar um preço, né, pastor Darcy? Parece que aí os inimigos crescem, as calúnias aumentam, parece que a situação piora. Mas nós precisamos cavar o nosso primeiro poço. Mas nós não devemos parar no nosso primeiro poço. Por mais que a dificuldade venha, eu vejo na vida de Isaac que ele não desistiu e partiu para o segundo poço, adiantando. O segundo poço fala de inimizade, o primeiro de contenda. A primeira etapa da oração gera contenda. A segunda etapa da oração, sitna, o segundo poço cavado, gerou inimizade. Falei sobre inimizade. E tudo isso gera quando você decide pagar um preço diante de Deus. Quando você decide dobrar os seus joelhos, adquirir a intimidade, você vai ver contenda, você vai ver inimizade. Mas Deus está agindo na sua vida porque o Espírito Santo de Deus, ele habita onde há oração. Onde há oração nós entendemos pela palavra que a intimidade com Deus, a comunhão com Deus. Isaac não desistiu de cavar os seus poços. O crente não pode desistir da oração. Terceiro poço fala de alargamento, robote. E a terceira fase, o terceiro período da oração na vida do crente. Parece que quando tudo está difícil, que você começa a querer desistir, Deus começa a mudar a história da sua vida através da oração. O crente prega, mas sem oração você não prega. Sem oração não há unção na palavra. Sem oração não há unção no louvor. Sem oração nós não chegamos em lugar algum. O ministério do crente, o ministério da igreja precisa ter oração para se manter de pé. Nós quisermos mudar a nossa vida espiritual, nós precisamos orar. E nós vamos entender nisso quando nós decidimos cavar o terceiro poço, o terceiro nível da oração. As coisas começam a mudar. Mas para Isaac não está bom, porque ele deixou no fundo ali uma mágoa com Eliezer. E ele parte agora para Betesda, porque ele cava o terceiro para Betsaida e cava o quarto poço agora. Ele cava o quarto poço porque ali ele levantou um altar diante de Deus. E interessante, irmãos, que quando ele levanta aquele altar, quando o homem decide consertar a sua vida, pôr de pé o altar novamente, o seu inimigo que o despediu com raiva, volta para fazer um concerto com ele. Tudo se resolve quando nós levantamos o nosso altar da oração diante de Deus. Aqueles que nos odiavam vêm até nós, reconhecendo que Deus é sobre a nossa vida. Aqueles que nos rejeitavam, aqueles que talvez rejeitam esse ministério, vão reconhecer através da oração que Deus está nesse ministério, que Ele aprovou esse ministério e as portas do inferno não vão prevalecer. A oração é essencial na vida do crente, a oração é essencial na nossa vida. 1945, Segunda Guerra Mundial, um submarino americano fica no fundo do mar atracado. Os seus motores não funcionam mais. E os comandantes, os soldados ali, desesperados da marinha, tentam resolver o problema e não conseguem achar solução. Após algumas horas caçando a solução não encontrada, fizeram um período de silêncio. E o coronel pergunta: alguém aqui conhece a Deus? Alguém aqui já ouviu falar de Deus? E o silêncio aumenta, porque ninguém tinha uma experiência com Deus. Ninguém talvez nunca tivesse dobrado os joelhos antes e falado com o Todo-Poderoso. Mas passado 10 minutos, um soldado se levanta: eu não conheço e não tenho essa experiência, mas a minha mãe serve um Deus, e toda madrugada eu vejo-a orando e chorando. Eu tive essa experiência, diz o soldado. E o coronel toma a palavra e diz: então clame a esse Deus da sua mãe, porventura ele ouvirá-nos, despertará ela para orar a nosso favor. E naquela madrugada do ano de 1945, da Segunda Guerra Mundial, aqui nos Estados Unidos, Deus ouviu: desperta uma irmã para orar por aquele navio, aquele submarino que estava atracado no Oceano Atlântico, no fundo do mar. E com um milagre inexplicável, porque milagre não se explica, aquele submarino começa os seus motores a funcionar, porque a oração tem efeito. A oração, ela tem efeito. Os ouvidos do nosso Deus não estão tapados. Jesus, em Mateus, no capítulo 4, começa o seu ministério orando. E saindo ele das águas, foi impulsionado, levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por Satanás. Passou Jesus 40 dias ali, jejuando e falando com o Pai. O ministério de Jesus foi marcado por oração.
Jesus orava pelas madrugadas e, chamando seus discípulos à partes, Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte para orar. É na oração que eles viram um milagre acontecendo da transfiguração. Se nós queremos ver milagres de Deus na nossa vida, nós precisamos insistir, cavar os poços da oração. Se a primeiro poço, a primeira fase está difícil, gera contenda, nós precisamos insistir com o segundo poço da inimizade. Se o segundo poço está difícil, que gerou inimizade, nós precisamos seguir para o terceiro poço, porque a vitória de Deus se aproxima. Nós não podemos desistir da oração. Crente sem oração não chega ao céu. E oração não é para nos aproximar talvez mais de Deus e adquirirmos bênção, mas é para transformar o homem da vida, a vida do homem e da mulher. Oração é para transformar a vida daquele que fala com Deus. É para aproximar ele mais de Deus. É por isso que nós precisamos orar. É por isso que nós precisamos manter uma vida de oração. E talvez você vai olhar por que a oração gera problema. Jesus estava com seus discípulos no monte da transfiguração ali, no momento da transfiguração. E Pedro foi usado para responder a pergunta de Jesus, que muitos diziam que ele era talvez Elias, ou um profeta enviado. Mas Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus após a oração, disse: Tu és o Cristo de Deus. Houve uma revelação profunda. Se eu e você quisermos revelação da palavra de Deus, nós precisamos orar. Nós precisamos pagar um preço. Quer revelação, ora. Quer palavra, ora. Porque sem oração não há. Mas nós devemos também vigiar, diz a palavra. Porque quando Pedro dá lugar, Jesus precisa, após a oração, repreender: Apartai de mim, Satanás. Para trás de mim. Porque Pedro deu lugar. Nós precisamos manter a vigilância. O ministério de Jesus foi marcado por oração. O poço da oração não pode deixar de ser cavado no seio da igreja. O poço da oração não pode ser cavado pela minha vida, porque a palavra também fala no meu coração. Ela brada no fundo do meu coração e corrói como gangrena. É duro a palavra, mas nós precisamos de orar. Um homem conhecido como George, eu lembro o nome dele, está anotado. George Miller. Um homem de oração do século 17, 1737 aproximadamente. Esse homem está na oração. Era um homem de oração. Diz a palavra, diz os livros, os historiadores, que este homem orava tanto, que ele passava às vezes por bairros de muitos botecos, onde haviam bêbados, pessoas caídas, pessoas ali na miséria. Quando ele passava, o brilho da glória de Deus era tão grande que pessoas começavam a cair em pranto e chorar, dizendo: eu preciso de Cristo, eu preciso de Cristo. E pessoas se convertiam à sua pregação, porque era um homem que vivia na oração. Tinha ali um orfanato com aproximadamente 10 mil crianças naquele século 17. E um certo dia faltou alimento para 1000 crianças. E os funcionários desesperados correm até Müller e falam: não tem alimento. Nós precisamos pedir socorro. E ele disse: o meu compromisso não é com o homem, é com Deus. O compromisso da igreja é com Deus, não é com o homem. O compromisso meu e seu não é com o homem, é com Deus. E aquele homem entra na oração. Para você ter noção de como a oração tem poder, ele diz: Jesus Cristo, existem 1000 crianças que estão sem alimento. E eu te agradeço em nome do teu Pai amado, do Jesus Cristo. Amém. Abre a porta e sai. Passam-se alguns minutos. Apareceram os padeiros, dizendo: a rainha da Inglaterra rejeitou os pães que eles tiveram um pouco tostados, e nós decidimos trazer para o orfanato. Oração tem respostas, irmãos. Independente se ela tem meia hora, se ela tem 1 hora. Se você dobrou seus joelhos confiadamente que Deus vai responder, Deus responde a oração. Deus responde a oração. Aleluias. Jesus orava. Os homens dos séculos passados oravam. E os discípulos também oravam. Atos capítulo 6, versículo 4. Estou findando. Em 5 minutos eu entrego. E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A palavra é tão importante para Deus, que Deus teve o cuidado de usar, através do Espírito Santo, usando o escritor, de colocar em primeiro requisito a oração. A palavra é tão especial
Ela precisa ser falada com tanta convicção, com tanta autoridade, que sem oração ela não surte efeito. Perseveraremos no ministério da oração e da palavra. A oração, ela faz parte da caminhada do cristão. Aleluias. A igreja também orava. Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se aquele lugar, e os alicerces daquele lugar, da casa em que estava, foi abalado, e foram todos cheios do Espírito Santo de Deus, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Aleluias. Sem oração, irmãos, sem oração não tem ousadia na palavra, sem oração não tem milagres, e é isso que Deus quer transmitir através da sua palavra ao nosso coração. O apóstolo Paulo, certa vez ouvindo da igreja de Colosso, em Colossenses capítulo 1, versículo 9: e desde quando passei a ouvir de vós, dos vossos testemunhos, eu me dispus a orar intensamente por vós. Aleluias. E ele diz assim: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Que a inteligência espiritual, sabedoria da parte de Deus, foi a oração de Paulo para a igreja de Colosso. Jesus, quando estabeleceu o seu ministério, foi na oração. Os seus discípulos escolhidos foi através de oração. Os discípulos oravam, a igreja orava e o apóstolo Paulo orava. A Bíblia é repleta de exemplos que nós precisamos viver em oração, orando um por outros. Tessalonicenses 5:23. Orai sem cessar. Aleluias. Eu estou descendo para o Brasil, mas se o meu ministério quiser permanecer de pé, eu preciso orar. Os irmãos estão ficando na América, mas se o teu ministério, se esse ministério quiser adquirir da parte de Deus aquilo que Deus tem prometido, nós precisamos cavar o terceiro poço, não desistir, edificar o nosso altar, restaurar o nosso altar diante do Senhor. E Deus quer que nós, nesta noite, restauremos o nosso altar da oração. Uma igreja só cresce, como o pastor Daci costuma dizer, de joelhos para trás. Deus está neste lugar, irmãos. Você não glorificou, mas Deus está neste lugar. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesta noite. Sem oração, sem oração não há caminhada, não há ministério. Sem oração não há batismo com o Espírito Santo. Sem oração não há renovo espiritual. Sem oração não há milagre no meio da igreja. Aleluia. É orando. É orando. Onde houver oração, haverá o impossível. Onde houver oração, haverá o impossível. Para encerrar, Deus tem 3 prioridades na vida do crente. A primeira prioridade é a oração. A segunda prioridade é a oração. E a terceira prioridade, igreja de Deus, é a oração. Sem oração, irmãos, nós não vamos ver a glória de Deus sendo manifesta em nosso meio. Sem oração nós não vamos ver conversão de almas. Talvez você tenha dito: Jesus, não tem havido um visitante ultimamente. Mas será que nós temos orado, irmãos, para Deus colocar os visitantes? Será que nós temos orado pedindo a Deus para quebrantar o coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus? Nós precisamos orar, igreja. E eu gostaria de convidar a você a pôr-se de pé. Você pulou, você cantou, mas a palavra foi falada. Talvez você não abriu a sua boca para exaltar o nome do Todo-Poderoso. Não é a palavra do presbítero irmão Marcos, mas é a palavra do meu Deus. Ela não volta vazia. Talvez sem conteúdo teológico que você esperava ouvir, mas é a palavra. É a palavra.